problema é que é um eterno conto de falhas, né, Américo Martins? Claro, houve ataques de Rafah em direção a Israel depois de semanas sem ataques. E aí nós tivemos Israel se posicionando contra o Hamas. Só que esses ataques são sempre desmedidos. E aí sempre matam mais do que deveriam. E vem Benjamin Netanyahu fazer meia-culpa, dizer erro trágico. Como você tem visto, Américo Martins, a posição de Israel em relação a esse novo ataque? Olá, muito boa tarde, Uribe, Priscila, Mariana, todos que nos acompanham. Uribe, essa declaração, eu queria destacar a declaração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ao dizer que esse foi um erro trágico e determinar uma investigação do exército israelense, ele está reconhecendo o óbvio, que muita gente morreu desnecessariamente nesse ataque. Ele também está tentando diminuir um pouco as críticas internacionais contra o governo de Israel. Até porque esse ataque aconteceu 2 dias apenas após aquela decisão da Corte Internacional de Justiça que ordenou que Israel interrompesse as suas atividades militares justamente nessa área de Rafah. Era a comunidade internacional, através do seu sistema jurídico, dando um claro aviso a Israel para tentar evitar a morte desses civis. A intenção da corte era justamente evitar essas cenas trágicas que a gente acabou vendo, com 45 mortos, centenas de feridos, para o exército israelense ter conseguido matar 2 líderes do Hamas. Os militares israelenses sempre fazem um cálculo quando eles têm que fazer algum tipo de ataque, especialmente quando estão perseguindo esses líderes do Hamas. Um dos mortos, inclusive, era um líder de uma unidade militar do Hamas. Mas o custo dos civis mortos, o número dos civis mortos, especialmente logo depois dessa decisão da Corte Internacional de Justiça, causa um isolamento ainda maior de Israel e uma pressão ainda maior sobre o governo israelense do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então, de uma certa forma, ele acusa o golpe a dizer que foi, obviamente, um erro trágico e determinar essa investigação. O que ele está tentando é diminuir um pouco esse isolamento e diminuir um pouco essas críticas, porque a comunidade internacional tem dito muito claramente, em alto e bom som, que esses ataques, especialmente na cidade de Rafah, que tem mais de 1 milhão, cerca de 1,5 milhão de refugiados palestinos, já se sabia que qualquer ação poderia resultar em números trágicos. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, a resposta israelense à ordem da Corte Internacional de Justiça foi ampliar os ataques e não freá-los. Então, com isso, Israel vai ser ainda mais criticado, mas existe um problema aqui, né, Uribe? A ONU não tem como forçar Israel a segurar os seus ataques. O próprio governo americano vem fazendo pressão, vem se posicionando contra esses ataques, mas mesmo assim, o governo israelense insiste e, infelizmente, a continuar desse jeito, vamos ver ainda mais civis mortos naquela região.